Boa tarde, sou Patrícia Condemunho, estou aqui com o painel com o qual vamos a discutir hoje como salvar vidas com ciência de dados. E contamos, antes de nada, agradecer o convite para estar aqui com todos vocês, com estes jovens cientistas e neste evento tão importante, a Mostra de Ciência Nacional. E contamos hoje então com um painel no qual temos Gil Afonso Coelho, da Ambabel. Dispomos também aqui conosco Nuno Palma, da Bial. Luís Rita, da Top Talents, Under 25 UK. E Ricardo Rocha, investigador do CBio InBio. Pronto, para começarmos o painel, penso que a melhor forma seria talvez responder diretamente, porque todos vocês pertencem a áreas bastante diversas e utilizam a ciência de dados para responder, digamos, para salvar vidas de uma forma bastante diferente, de salvar ou melhorar vidas. Portanto, gostaria de perguntar-vos como é que a ciência de dados pode melhorar ou salvar as nossas vidas. Talvez começar aqui por... Muito obrigado. Em primeiro lugar, começar por agradecer o convite, também por poder partilhar este painel num tema tão interessante e com um público também tão importante para nós. Falando um bocadinho aqui de como é que eu no meu dia-a-dia estou próximo de aplicações da ciência de dados que nos ajudam a melhorar e a salvar vidas. Em primeiro lugar, na Ambabel o que nós fazemos de uma forma muito simples, é tradução. Nós fazemos tradução utilizando motores de inteligência artificial. Portanto, aquilo que nós gostamos de dizer que fazemos é que nós criamos compreensão entre as pessoas. Portanto, existem estas barreiras entre as pessoas de todo o mundo, quando elas não falam a mesma língua, que nos impedem de comunicar, de trocar ideias. E nós, na Ambabel, ao aplicarmos uma ferramenta avançada, conseguimos eliminar todas estas barreiras. Portanto, criar compreensão é uma das formas como a ciência de dados nos pode ajudar. E a outra delas é de uma iniciativa que a Ambabel também está a realizar, nomeadamente em parceria com a Agência Espacial Portuguesa e com a FCT, é um desafio que nós temos neste momento a decorrer, que vai terminar no Web Summit, onde estamos a desafiar cientistas de todo o mundo também a olhar para a ciência, para os dados que existem dos satélites, todos nós sabemos que é uma área em expansão, e a perceber como é que eles podem pegar nestes dados de satélite e utilizar para combater o problema da poluição e do plástico nos oceanos. Portanto, efetivamente aqui existem muitas formas interessantes de utilizar a ciência de dados. Obrigada. Talvez passo a palavra a Nuno Palma. Boa tarde. Antes de mais, quero cumprimentar todos os estudantes que estão, e professores que estão a assistir-nos remotamente, os meus colegas de painel. Eu trabalho na Bial, Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Bial. A Bial é uma empresa que desenvolve medicamentos, sobretudo para a área do sistema nervoso central e cardiovascular. Portanto, para além da importância de salvar vidas, também é importante melhorar a qualidade de vida das pessoas afligidas por doenças. E nesse sentido, nós desenvolvemos medicamentos, é um processo extremamente complexo e moroso. Em média, são precisos cerca de 12 a 15 anos para conseguir trazer um medicamento bem sucedido ao mercado. E a complexidade tem a ver com a própria complexidade do nosso organismo. É um processo que requer, sobretudo, antes de mais, criticamente, um grande conhecimento médico, um grande conhecimento clínico, bioquímico, químico, mas, para além disso, todo este processo pode ser acelerado por recurso à ciência dos dados. A ciência dos dados é uma área que está já muito implantada na indústria farmacêutica há muitos anos e em Bial também. E se nós quisermos entender a forma de funcionamento de um fármaco, podemos entender que todo o efeito farmacológico, todo o efeito terapêutico de uma determinada molécula está, de certa forma, codificada, está encriptada na sua estrutura molecular. Agora, a forma como está codificada, esse código, não é óbvio. E o desafio grande que têm os cientistas é descodificar, desvendar esse código para conseguirmos entender de que forma
é que conseguimos melhorar, alterar uma determinada estrutura molecular de forma a que ela tenha uma ação mais eficaz e ao mesmo tempo mais segura. Portanto, esse é o grande desafio e é aí que a ciência dos dados tem facilitado, tem permitido acelerar este longo processo de investigação. Portanto, é nessa vertente que nós temos trabalhado para conseguir acelerar todo esse processo. Ok, obrigada. Passo então a palavra a Luís Rita, da Top Talents Under 25. Olá a todos, muito obrigado antes de mais pelo convite para estar aqui. Eu acho que acima de tudo a perspectiva que eu posso dar relativamente à ciência de dados, talvez eu vou tocar em 3 exemplos específicos que foram os que eu desenvolvi nos últimos 2 anos. Durante a minha tese de mestrado em Portugal, desenvolvi um conjunto de ferramentas de análise e visualização de dados, que são as 2 grandes áreas da ciência de dados, que nos facilita o acompanhamento, seja que doença infecciosa for. Portanto, esta é uma aplicação. Comecei por trabalhar nisto de uma forma geral e depois apliquei em específico para o acompanhamento da gripe. Portanto, este caso específico, vigilância de doenças infecciosas, é uma aplicação clara e já bem sucedida do que é a ciência de dados e do que tem sido feito atualmente no combate à atual pandemia. Depois há o primeiro projeto que trabalhei enquanto estive aqui em Londres, que o tal prémio que mencionou está relacionado com isso, com estes 2 projetos que desenvolvi aqui em Londres e também que desenvolvi em Portugal, o Top Talents Under 25. Desenvolvi uma ferramenta que é capaz de, com base nas moléculas que são conhecidas terem propriedades anti-cancro, maximizar a sua presença na nossa alimentação. Portanto, não só fui capaz de ter em conta a presença destas moléculas, mas também de recomendar às pessoas, que é uma das outras componentes importantes da ciência de dados, no mundo atual nós temos muitas opções. É praticamente impossível quando vamos comprar seja que objeto for, ou escolher seja que refeição for, ter em conta todas as opções que nós temos. E aí a ciência de dados toma um papel fundamental em facilitar-nos essa escolha, tendo em conta os dados que ela já tem acerca de nós. Depois, a terceira aplicação que eu dei à ciência de dados nestes últimos 2 anos foi exatamente de uma perspectiva de saúde pública, segurança rodoviária, em que, utilizando um vasto conjunto de imagens, fui capaz de encontrar quais os objetos relacionados com a segurança de ciclistas na cidade de Londres e, a partir daí, criar um mapa completo de segurança para a cidade. Custos mínimos, feito em tempo recorde, diria eu. Portanto, a ciência de dados tem esta componente importante que é relativamente acessível. Muitas das ferramentas que são utilizadas neste sentido estão disponíveis gratuitamente online e não só estão disponíveis como os efeitos, os resultados que nós temos da sua análise são muitos mesmo. Portanto, eu diria que a ciência de dados e os dados por si não são bons nem são maus. Podemos dar-lhes sim aplicações positivas ou negativas. E é exatamente aí que deve entrar o governo e que devem entrar as instituições nacionais ou ao nível regional, é exatamente em estabelecer este equilíbrio, o equilíbrio certo entre os dados que um investigador tem acesso e aquilo que nós acreditamos que não vai colocar em causa a segurança da população ou de cada uma das individualidades. Portanto, não é simplesmente impedir que grandes empresas ou laboratórios tenham acesso aos nossos dados, porque estes algoritmos, com resultados extraordinários que estão a ter no presente e tiveram no passado, funcionam de forma cada vez mais precisa, proporcionalmente à quantidade de dados disponíveis que nós lhes damos. Portanto, estabelecer este equilíbrio é extremamente importante. E, sinceramente, eu não consigo pensar em nenhuma área da sociedade em que a ciência de dados não tem uma aplicação direta. Ok, obrigada. Passamos então a palavra a Ricardo Rocha, investigador do CBio InBio. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite e aproveito esta oportunidade já agora para dar um grande agradecimento à organização deste evento, porque eventos como estes foram bastante importantes para o meu percurso profissional. Foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos na ciência e em grande medida em conservação da natureza.
Eu vou falar convosco hoje, acima de tudo, como é que a ciência de dados pode ser usada para a conservação da biodiversidade. Porque eu sou cientista, sim, mas eu trabalho em ecologia, eu trabalho nas selvas tropicais. Pronto, vão ver que é mesmo assim. Eu vou partilhar convosco uma pequena apresentação que fiz. Imagino que agora já estejam a conseguir ver o meu ecrã. Estão a ver o meu ecrã, não estão? Conseguimos. Não, sim. Sim, sim. Sim. Imagino que sim. Sim. Boa, excelente. E muito rapidamente, estas são algumas formas como eu acho que a ciência de dados tem-me ajudado a desempenhar o meu papel enquanto biólogo da conservação e de que forma é que isto tem importância para a conservação da natureza como um todo. Nós sabemos que, pronto, só para dar um pouco do meu background, eu sou um biólogo de conservação da natureza especializado em morcegos. Eu trabalho com morcegos agora na Madeira, antes trabalhava na Amazónia, já trabalhei em Madagascar. E uma das coisas de trabalhar com morcegos, e em particular num sítio como a Amazónia, é que é super difícil de identificar os morcegos que lá estão. Mas se calhar não sabem muito sobre a história natural dos morcegos, mas já devem ter ouvido falar que eles movimentam-se com a ecolocação. Eles emitem sons, captam eco e com isso conseguem movimentar. O bom é que com essa ecolocação nós conseguimos identificar os morcegos. Mas isso implica olhar para terabytes de dados que recolhemos com aparelhos que são gravadores acústicos que deixamos na floresta a gravar os animais. Isto que vocês estão a ver agora é a capa de um livro que eu publiquei com colegas e aí podemos ver diferentes padrões de ecolocação. E então, o que nós fizemos durante o trabalho que tivemos na Amazónia, tivemos lá a trabalhar 2 anos e meio, queríamos saber de que forma é que a distribuição da floresta alterava a comunidade de morcegos. Então, tínhamos estes detectores que punhamos na floresta, tanto ao nível do solo como no cimo da canópia das árvores, e depois recolhíamos esses dados e isto eram meses a fio em frente ao computador a processar estes dados. Este meu colega que está aqui, ele treinou algoritmos em que permitiu não só que poupássemos imenso tempo no nosso trabalho, mas permitiu também usar este tipo de algoritmos para beneficiar humanos. Agora vou falar um pouco do trabalho que fizemos em Madagascar, ainda com morcegos, só que aqui estávamos a ver de que forma que os morcegos podem contribuir para o controle de pragas agrícolas. Grande parte da população de Madagascar, onde cerca de 70% da população vive abaixo do limiar da pobreza, com menos de $1 por dia, subsiste à base de arroz. E então nós queríamos ver se os morcegos estavam-se a alimentar de pragas agrícolas. Então capturamos morcegos em zonas de floresta, dentro das aldeias e em plantações de arroz. Aí nós recolhíamos amostras de dieta dos morcegos e conseguimos ver que efetivamente sim, os morcegos estão-se a alimentar de borboletas noturnas que causam dano no arroz. E este trabalho que nós fizemos na Amazónia, treinar algoritmos de consciência de dados, permitiu-nos de uma forma muito fácil olhar para aquilo que é a distribuição dos morcegos na paisagem em Madagascar. E este conhecimento tem implicações práticas para o bem-estar das pessoas. Falei-vos aqui de segurança alimentar, mas, por exemplo, nós identificamos também que os morcegos alimentam-se de mosquitos vetores de malária. Logo, podem estar a ter um papel em termos de saúde pública para a população também. Outro trabalho que fiz em Madagascar foi com imagens de satélite e avaliar de que forma é que as imagens de satélite podem ser usadas para quantificar taxas de desflorestação, perda de floresta. Mais uma vez, em Madagascar, é assim que se cultiva, queima-se a terra, há imensa desflorestação. A fazer neste projeto, no Global Forest Watch, em que estão a usar a vastidão de imagens de satélite que está disponível, de coberto florestal em todo o mundo, para treinar algoritmos e nós conseguimos com isto ver taxas de desflorestação em tempo real. Se forem a este site,
podem ver onde é que está a ocorrer incêndios agora, onde é que está a ocorrer desflorestação. Ainda no que toca a fotografias, um trabalho que estive envolvido já há uma década atrás foi identificar estes animais, que são osgas das selvagens, é uma espécie que apenas temos em Portugal, nas Ilhas Selvagens, e identificar estes animais através do padrão dos olhos. Todos estes animais aqui na fotografia se calhar não conseguem ver assim muito bem, mas têm um padrão dos olhos que é tão único como a nossa impressão digital. E então, com base nesse padrão, nós conseguimos identificar os indivíduos, pronto, desculpem a redundância, mas ao nível do indivíduo. E isto é um tipo de abordagem de uso de dados que está a ser usado por vários projetos. Este é um site, este Zooniverse, que tem vários projetos ligados à conservação da natureza ou às ciências da vida, em que os utilizadores podem colaborar de forma voluntária, são um pouco que jogos, para treinar algoritmos. Aqui, por exemplo, este Wild Watch, identificação de animais. Eu estava-vos a dizer que com as osgas eu fazia identificação a nível do indivíduo. Aqui com as girafas podem ver que muito facilmente conseguimos identificar indivíduos através do padrão da pelagem destes animais. Ainda no que toca, já que estamos no Quênia, safaris e por aí fora, isto é uma foto que eu tirei no Quênia quando estava lá num projeto distinto. E o que podem ver aqui somos todos cientistas, mas ali estávamos como turistas. Estamos a observar vida selvagem e isto é o que muita gente está a fazer à volta do mundo. E na prática o que estas pessoas estão a fazer é recolher dados. Imaginem um cenário em que alguém vê esta ave que está aqui, tira uma fotografia, faz um upload desta imagem para o Instagram, esta imagem vai com coordenadas e aí está, temos dados sobre a ocorrência de uma espécie, pode ser ameaçada ou não, que está disponível e que pode ser trabalhada. Isto, e não tem que ser uma espécie por si só, pode ser uma paisagem. Isto é bastante típico, outra vez, do Instagram, tirar uma foto de uma paisagem para quantificar a importância das paisagens para o bem-estar ou a beleza cênica dessas paisagens. Esta foto, por exemplo, é da reserva das Ilhas Selvagens, cá na Madeira. Desculpem, isto aqui é nas desertas. Isto são as desertas cá na Madeira. E imaginem um cenário em que alguém quer fazer a extração de minerais nesta zona. Nós podemos usar dados do Instagram ou de outras redes sociais para dizer muitas pessoas vêm cá pela beleza cênica do sítio. Isto tem um valor que é quantificável e podemos usar a ciência de dados para quantificar. Isto é importante para a conservação da paisagem, do ecossistema, mas muitas vezes isto é a casa de várias espécies ameaçadas. E falando de forma que a ciência de dados pode ser usada para a conservação da vida e para melhorar as vidas, agora o que eu estou a tentar dar é uma ótica como é que pode ser usada de uma forma mais holística, não apenas para a vida humana, mas para a vida planetária num todo. A ciência de dados foi usada já também em conservação da natureza para olhar para a fenologia de espécies. Temos várias espécies migradoras. Esta é uma andorinha dos beirais, que muito provavelmente já devem ter visto na primavera. E isto são dados do Wikipédia, de um artigo que foi publicado há algum tempo, em que mostra que as procuras de internet no Wikipédia batem certo com a fenologia da espécie. Nós podemos seguir a migração de uma espécie olhando para os padrões de utilização de dados do Wikipédia de procuras por essa espécie. A pessoa vai à rua, vê uma espécie diferente, vai ao computador, procura, e aí está. É uma forma não tradicional de recolha de dados sobre a biologia das espécies, e isto pode ser muito importante para a nossa saúde pública. Esta foto que está aqui é de um ocorrente ou acontecimento de mortalidade em massa de morcegos na Austrália, e está relacionado com uma onda de calor, mas se usarmos dados do Google e tentarmos procurar padrões sobre procura de palavras como mortalidade de morcegos ou mortalidade anfíbios, aí podemos ver onde ocorrem outbreaks, onde é que ocorrem acontecimentos que podem ser importantes para questões de saúde pública, não só humana, mas também dos animais. E para não acabar esta apresentação com uma fotografia de animais mortos,
Vou-vos dar outro exemplo que é um pouco... É um pouco menos pesado. Este é o Fleco, não sei se estão lembrados, se calhar muitos, isto já foi há alguns anos. Isto era a mascote do Mundial de Futebol no Brasil. E o que vocês podem ver aqui neste gráfico é a frequência relativa de procuras no Google sobre esta espécie. Esta espécie é o armadilho, nós chamamos, em brasileiro ou em português do Brasil, é o tatu bola. E isto aqui é uma evidência que a campanha que foi feita pela FIFA chamou a atenção para a espécie, porque muita mais gente começou a fazer procuras sobre esta espécie e depois os conservacionistas tentaram usar isto para pressionar a FIFA a dizer sim, vocês chamaram a atenção da espécie, mas não contribuíram de forma palpável para a conservação da espécie. E através dessa pressão que foi feita usando esta ciência de dados, conseguiram-se recursos para a conservação da natureza no cerrado, no habitat desta espécie, onde moram muitas outras espécies. E pronto, estes eram uma série de exemplos de ciência de dados aplicada à conservação da natureza. E pronto, espero que tenham gostado. Estou disponível para perguntas. Muito obrigada. Sim, com certeza muito interessante. Temos, pelo tanto, uma variedade grande de aplicações, que vão desde aplicações de medicamentos até seguimento de animais e até a limpeza dos oceanos com métodos de inteligência artificial. Talvez gostava de que explique um bocadito para os nossos jovens como é que se faz este tipo de aplicações. Por exemplo, como é que se pode identificar, quer dizer, como é que se pode limpar os oceanos de plásticos utilizando estas técnicas? Em que é que consiste exatamente? Claro. Eu acho que aqui se pode traçar um grande paralelo também às apresentações que foram feitas pelos colegas, porque nós falámos aqui várias vezes das imagens e de como nós podemos olhar para as imagens e identificar objetos, identificar espécies de animais. Agora, o problema é quando nós temos milhões e milhões de imagens, como são os oceanos. Se nós quiséssemos explorar os oceanos, nós sabemos que cobrem a maior parte do mundo. Nós não conseguimos ter humanos a olhar para estas fotografias. No entanto, nós temos ao mesmo tempo satélites que estão a orbitar a Terra e que estão a recolher terabytes e terabytes destas imagens. Portanto, quando nós pegamos nelas e começamos a pegar em aplicações de ciência de dados, portanto, de inteligência artificial, podemos fazer aquilo que se chama Object Detection, para detectar objetos, reconhecer objetos nestas mesmas imagens. Como é que nós fazemos isto? Nós pegamos em muitos exemplos, se calhar em alguns desses exemplos nós temos um humano, como qualquer um de nós, que consegue olhar para uma imagem, identificar numa fotografia sacos de plástico ou garrafas de plástico, identificamos, mas fazemos-lo se calhar 100, 200, 500, 1000 vezes damos essa informação a um algoritmo que depois consegue ele mesmo aprender e identificar na imagem, começa a reconhecer o que é que caracteriza aquele objeto, quer seja a forma, quer seja a cor, e por exemplo nos satélites é interessante porque é uma imagem até mais complexa do que aquela que nós vemos. Nós quando pensamos numa fotografia, pensamos numa forma e nas cores que nós vemos, mas um satélite ainda consegue ter frequências adicionais que nós não interpretamos facilmente. Mas um algoritmo de ciência de dados consegue olhar com essa profundidade e depois de nós lhe ensinarmos, por assim dizer, e é por isso que até se chama esta área de machine learning, de aprendizagem de máquinas, depois dela aprender, ela consegue olhar para aqueles milhões e milhões de imagens que nós não conseguimos como humanos porque não temos capacidade e dizer, ok, nós vimos aqui a poluição de plástico nesta zona específica ou naquela zona específica. Portanto, uma tarefa que nós nunca conseguiríamos fazer como humanos, que seria impensável, que era cobrir todas estas áreas, um algoritmo consegue fazer. E depois nós temos esta informação preciosa, quer dizer, temos este plástico aqui e agora sim podemos fazer uma missão, levar lá um barco, por exemplo, se tivermos uma rede gigante que se diz fantasma, que está a acumular sujidade no oceano, que está a matar peixes, mas já não está a ser recolhido para pesca, nós agora sabemos que ela está ali porque ela foi identificada com os dados de satélite, com o algoritmo, e vamos lá retirá-la e removê-la do oceano, que é um exemplo muito concreto de como é que nós usamos uma aplicação direta da ciência de dados para uma tarefa que nós não conseguimos fazer e que vai ter um retorno claro para a humanidade. Muito obrigada. E, por exemplo, em termos de desenvolvimento de novos medicamentos, como é que se aplicam? São imagens também ou são técnicas diferentes? Há aqui um termo, um fator comum a todas estas intervenções, meus colegas, que é cada vez mais temos acesso a gerar enormes quantidades de dados.
Portanto, a ciência vai se tornando cada vez mais complexa, não é? Temos capacidade de gerar muitos dados e necessidade, porque, por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos, cada vez mais temos que ter uma demonstração mais consolidada, não só da eficácia, mas também da segurança dos medicamentos que desenvolvemos. Quando o medicamento é introduzido no nosso sistema fisiológico, ele vai interagir com milhares de outras estruturas celulares, tudo em simultâneo, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, dessas interações com o nosso alvo pretendido e com outros alvos laterais, é que resulta depois um equilíbrio frágil entre a eficácia e a segurança. Portanto, para demonstrar tudo isto é preciso gerar muita informação paralela e depois é necessário fazer alguma coisa com essa informação. E é preciso encontrar padrões, muitas vezes estão escondidos no meio de muito ruído dos dados, e é aí que a ciência dos dados, com métodos de machine learning, como falaram, análises multivariadas, com inteligência artificial, identificar padrões nas moléculas que sintetizamos, e é preciso geralmente sintetizar, testar milhares e milhares de moléculas até conseguir chegar a uma que reúne aquelas propriedades todas de segurança e de eficácia. E, portanto, conseguimos transformar aquilo que são estruturas químicas, aquilo que é propriedades químicas, em números, em dados quantificáveis. E a partir daí encontrar padrões nessas estruturas que se correlacionem com a atividade biológica. Isso vai nos permitir uma grande vantagem em relação àquilo que é o método tradicional, que é um método de tentativa e erro. Nós temos que ir modificando as estruturas e testando à procura daquela estrutura ideal que consiga ter as propriedades que pretendemos. E ao fazer esta abordagem, nós conseguimos desenvolver modelos preditivos, da mesma forma que se fazem modelos meteorológicos, modelos financeiros, modelos para reconhecer imagens. Os princípios são exatamente os mesmos, só que aqui há uma conversão da química em dados e depois reconhecimento de padrões e desenvolver modelos preditivos, ou seja, nós conseguimos desenhar moléculas e prever a sua atividade biológica, dentro, obviamente, de certos limites de confiança, moléculas que nunca foram ainda sintetizadas e testadas, e conseguimos antecipar, fazer um forecasting da sua atividade. Isso vai nos permitir, em vez de simplesmente sintetizarmos e testarmos num processo de tentativa e erro, o número limitado de compostos que somos capazes de o fazer na bancada, conseguimos correr bases de dados com dezenas ou centenas de milhões de compostos, de estruturas químicas, e tentar identificar o espaço químico mais promissor e então ajudar-nos assim a focar os recursos de síntese e de experimentação. Portanto, isso no fundo, aqui estamos a falar todos do mesmo tipo de utilização, de exploração de dados, de encontrar padrões, apenas em aplicações diferentes. Ok, muito obrigada. Para o Luís Rito e para o Ricardo Rocha, tinha uma questão, na realidade, para os dois, um bocado, que tem a ver com, vocês falaram mais de volumes de dados muito grandes, mas são dados já mais pessoais, digamos, em parte dos dados que vocês mencionaram, pronto, são dados relacionados com a Wikipédia, com a forma em como as pessoas interagimos com nossos utilizadores com a internet. E pronto, queria perguntar, pronto, há questões éticas cá em termos das aplicações que vocês talvez estão a utilizar. Como é que vem a questão as questões éticas de proteção de dados Claro, com este tipo de aplicações? Antes de partir para a resposta à sua pergunta, queria só mencionar que uma das vantagens dos algoritmos que estão diretamente relacionados com a ciência de dados, e antes de nós os utilizarmos, temos de os treinar. E para os treinar implica muitas vezes poder computacional altamente elevado. E não só precisamos de poder computacional para os treinar, como também muito armazenamento para guardar esses mesmos dados.
Mas a parte boa é que, ao contrário de um atleta, por exemplo, de alta competição, que se tem de movimentar para o local de treino para realmente melhorar a sua performance, no caso da ciência de dados, estas máquinas que os treinam podem estar a milhares de quilómetros de distância. Portanto, existindo apenas um local com estas máquinas, qualquer pessoa no planeta inteiro pode utilizar para atingir este fim. Portanto, esta é uma das questões. Depois, uma outra que eu também só queria acrescentar, a parte da detecção de padrões. Esta parte da detecção de padrões tem um papel fundamental, que é permite-nos resolver questões, problemas que nós não somos capazes de compreender. Ou detectarmos padrões, ou detectarmos que variáveis, por exemplo, no corpo humano, se aumentam ou diminuem, por exemplo, concentração de determinadas moléculas ao nível da corrente sanguínea. Sem compreendermos o mecanismo da doença, conseguimos tratá-la com ciência de dados. Se tivermos dados suficientes para tal e se tivermos os algoritmos treinados. Mas agora, ainda à parte da ética, era como eu dizia, eu acho realmente muito complicado ao nível individual nós impedirmos que, ou seja, eu vejo muitas pessoas que fazem muito no seu dia-a-dia para tentar impedir que uma determinada empresa ou instituição que tenha acesso aos nossos dados, seja tapando a câmara do computador, seja tapando o microfone, mas de uma forma ou outra acabará por acontecer. Se não for a partir do computador, será a partir do telemóvel. Portanto, eu sinceramente acho que, do ponto de vista da privacidade, nunca seremos bem-sucedidos numa abordagem individual. Terá de ser sempre uma abordagem governamental, uma abordagem coletiva, fazendo pressão sobre as empresas para nos garantir os níveis mínimos de privacidade que todos nós merecemos e que são importantes para garantir a coesão social. Mas ao mesmo tempo era o que eu dizia, a qualidade destas ferramentas é proporcional aos dados que nós lhes fornecemos. Portanto, aqui na perspectiva ética, encontrar o ponto certo entre estas duas questões é extremamente importante e nem sempre simples, mas queria deixar aqui a ideia, era que não acredito que seja possível atingir ao nível individual. Acho que é algo que tem de ser feito ao nível institucional, ao nível nacional, ao nível europeu, e aí, por exemplo, a legislação que entrou em vigor da proteção de dados, algo feito ao nível da União Europeia, e que mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, nós fomos pioneiros a esse nível, e nos Estados Unidos somos vistos, eu quando digo somos ao nível europeu, como um exemplo a seguir. Portanto, eu acho que é por aí que temos de ir ao nível de garantir a privacidade, mas ao mesmo tempo garantir que estes algoritmos atingem o seu máximo potencial. Ok, obrigada. Não sei se Ricardo Rocha quer comentar. Sim, obrigado pela questão. Essa é efetivamente uma questão que é muito debatida no meio dos círculos científicos e nomeadamente na conservação da natureza, e é transversal à colheita de dados e ao tratamento de dados, não apenas no que toca a aplicações ligadas direta ou indiretamente à ciência de dados ou não, mas uma revolução ou uma reforma, vamos pôr assim, para seguir a indicação do engenheiro Nuno Crato. Uma reforma que aconteceu recentemente na ciência é que agora há uma atenção muito grande às aprovações de ética antes dos trabalhos serem realizados. É muito difícil publicar um trabalho científico, ao menos na minha área, não sei nas restantes, se não tivermos uma aprovação prévia a mostrar que esse trabalho foi avaliado por uma comissão de ética. E isso aplica-se muitas vezes a dados que são efetivamente trabalhados e recolhidos com o intuito de serem analisados usando ciência de dados. E isso é extremamente importante e tem acontecido de uma forma um pouco top-down, veio das revistas científicas, que muitas vezes recusam artigos científicos porque não são validados ou por uma comissão de ética no que toca a relação com humanos, se for esse o sentido do estudo, ou se de alguma forma estiverem envolvidos, ou mesmo questões de bem-estar animal, que no que toca
ao nível ético, muitas vezes andam de mão dada. Isso nós já tivemos um trabalho rejeitado numa revista científica devido à falta dessa aprovação ética a priori, apenas devido ao desfazamento temporal, que este uso destes certificados ou desta aprovação ética a priori já era corrente nos Estados Unidos, ainda não era tanto em Portugal e na Europa, e nós ainda, pronto, quando o estudo começou ainda não tínhamos, ainda não era prática comum, mas agora cada vez mais isso acontece. Sim. Eu queria fazer um comentário em relação a essa questão que colocou, muito importante, a questão de ética, não é? Há aqui várias vertentes, eu gostava também de acrescentar uma outra vertente relativamente às questões de ética. Neste processo de descoberta de fármacos, é preciso muita experimentação, é preciso testar, é preciso comprovar os efeitos. E isso é feito numa primeira fase, como sabem, com animais de laboratório e mais tarde, então, em populações humanas. Há um grande drive, uma grande pressão hoje em dia para reduzir, não é, o número de sacrifício animal, como é óbvio, que todos pretendemos, que todos desejamos, e também evitar expor populações humanas a medicamentos numa fase ainda mais exploratória. E as próprias agências de regulação do medicamento, europeia, americana, estão neste momento a implementar medidas para promover a utilização da ciência de dados e da simulação, biosimulação, para substituir numa fase exploratória muitos dos ensaios, das experimentações que seriam feitas com animais e até mesmo ensaios clínicos com humanos, em que podemos fazer essa parte exploratória primeiro com simulação ou com análise de dados e depois apenas avançar numa situação de comprovação primeiro teórica. Portanto, é uma outra questão que tem a ver também com as questões de éticas numa perspectiva diferente. Engraçado. São técnicas, estas técnicas de simulação usam-se em outras áreas, às vezes também, digamos, eu trabalho, sou física de partículas, trabalhamos em grandes experiências no CERN, usamos muito técnicas de aprendizagem, também de todo tipo, todas as que vocês estão a mencionar, nós também usamos. E também técnicas de simulação, pelo tanto, nós fazemos as nossas experiências em simulação precisamente antes de avançarmos com a experiência real, pelo tanto, percebo perfeitamente que faz todo o sentido do mundo. Agora suponho que a parte mais difícil é conseguir uma simulação que realmente seja preditiva o suficiente. Mas, claro, não obvia a necessidade depois de experiências confirmatórias. Não é? Temos que o testar na realidade. Porque a natureza é muito mais complicada, muito mais complexa de qualquer modelo que nós consigamos desenvolver. E queria voltar agora também a uma questão que foi mencionada aqui várias vezes, que é o poder de computação. Durante estes tempos de pandemia, por exemplo, a experiência na que eu trabalho, nós temos recursos computacionais distribuídos em todo o mundo, somos uma grande colaboração internacional, disponibilizamos muitos dos nossos recursos computacionais, por exemplo, para fazer estudos de medicamentos, de outras aplicações para a pandemia, precisamente. Pronto. Quando falamos destes grandes volumes de dados e da investigação que vocês fazem, é realmente necessário, quer dizer, vocês precisariam de grandes centros de dados ou cada um de vocês pode fazer o vosso tipo de investigação na vossa empresa, disponibilizando esses recursos, ou, quer dizer, seria necessário melhorar os nossos centros de supercomputação, melhorar os nossos dispormos em Portugal de grandes centros de computação aplicados à ciência para este tipo de aplicações que estão em todas as áreas do conhecimento,
que é o que opinam. Sim. Aqui eu acho que um aspecto que também é importante, tanto a nível da existência já de dados, porque nós falamos aqui quase dois grandes requisitos, não é? Em primeiro lugar, temos de ter o poder de computação, temos de ser capazes de fazer aquilo que nós chamamos de treinar. Em segundo lugar, precisamos da quantidade de dados. E aqui acho que entra muito, particularmente na parte de dados, aquilo que hoje em dia se chama transfer learning. Ou seja, nós já não estamos, e na altura em que já existem muitas aplicações na ciência de dados, nós já não estamos muitas vezes a criar coisas de raiz. Quando estamos a fazer, pode ser uma simulação, ou quando estamos a fazer um algoritmo que reconhece objetos nas imagens. E aqui também compete um pouco à comunidade partilhar estas ferramentas que já existem, porque nós, por exemplo, podemos pegar numa aplicação que é capaz de reconhecer, por exemplo, os olhos das osgas para reconhecer os indivíduos e aplicar, por exemplo, aquela aplicação provavelmente aprendeu a reconhecer formas. E, portanto, nós podemos pegar nesta aplicação, adaptá-la ligeiramente e agora com muito menos dados, se calhar conseguimos utilizá-la para reconhecer girafas ou para reconhecer... Ou seja, existe aqui um grande potencial de colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento e isso foi uma coisa que todos nós concordámos, é que existem muitos pontos comuns entre todas as áreas tão diferentes nas quais nós trabalhamos. E esta colaboração pode nos permitir reduzir tanto o número de dados como os recursos que são necessários para atingir os resultados que nós queremos atingir. Acho que isso é um papel importante da colaboração para conseguirmos ir mais longe, partilhando efetivamente os avanços que existem. Ok. Pronto, acho que chegamos ao fim do nosso tempo disponível. Agradeço muito a todos os participantes no painel. Não sei se querem, a modo de despedida, dar algum conselho aos jovens que nos estão a ouvir sobre o potencial das técnicas de aprendizagem automática para o futuro e para o seu futuro. Quiserem comentar algo? Eu penso que posso deixar que não se deixem intimidar, se por algo que achem interessante, leiam, procurem. As coisas são muitas vezes muito mais simples do que aquilo que nós pensamos e nestas áreas naturalmente que chegam a ser complexas, mas são possíveis de aprender e existem cada vez mais aplicações simples e, como eu estava a dizer, aplicações que já estão a ser partilhadas, que já foram construídas por outras pessoas, com as quais vocês podem começar a trabalhar, a construir, portanto, a testar, fazer pequenas experiências e a começarem a perceber o que é trabalhar nestas áreas, que resultados. E, como dissemos, podem aplicar isto a qualquer área que vos interesse, desde a biologia, quer a área do espaço, quer a área da química, da medicina. Portanto, qualquer que seja a área onde vocês estão interessados, podem olhar para estas aplicações e podem pensar no bem que estas ferramentas vos podem trazer e usá-las ao máximo para atingir bons resultados que possam ajudar a humanidade. E posso também acrescentar mais uma frase, apenas? Sim. Ok. Também queria exatamente enfatizar essa parte de que, independentemente do nível de conhecimento que tenham relativamente à ciência de dados, podem atingir resultados úteis, independentemente do nível de conhecimento. Porque era o que eu dizia, as ferramentas estão disponíveis e a forma de como as temos de utilizar, ou digamos, manual de instruções para se utilizar, na maior parte das vezes são facilmente acessíveis e existem imensas formas de aprender como utilizar. E depois também o outro ponto de vista que também que nos dá a ciência de dados é o ponto de vista de trabalho e de estudo, que também nos dá uma grande flexibilidade. E eu aqui falo enquanto estudante de doutoramento, dá-nos uma grande flexibilidade. Já temos imensa flexibilidade do local onde desempenhamos o trabalho e quando queremos desempenhar o trabalho. E, portanto, numa perspectiva de alguém que está a terminar um curso ou entrar no mercado de trabalho, tenham também em conta isso, que a flexibilidade em termos de horários e espaço que esta profissão nos dá. Obrigada. Gostava só de acrescentar uma outra perspectiva, que para mim é fundamental, que é o seguinte: mais importante que a ciência dos dados é a ciência que está por trás dos dados. Ou seja, os dados são cegos, não são inteligentes, os dados são dados e podem gerar informação, mas é muito importante não esquecermos, quando estamos a modelar um processo, termos a preocupação de ter um conhecimento profundo sobre o processo que estamos a modelar. De
forma a que possamos depois interpretar os dados corretamente, ver se eles fazem sentido ou não à luz da ciência. Portanto, esse seria o ponto que eu gostava de deixar também. E se eu puder acrescentar algo muito rapidamente, é apenas o facto que, como cientistas, nós não somos ilhas. Nós vivemos no seio de uma comunidade, não temos necessariamente que saber fazer tudo. Eu não sou cientista de dados, posso até fazer um pouco de ciência que entra um pouco naquilo que é a esfera da ciência de dados, se é que alguém consegue classificar, mas eu sou, acima de tudo, um ecólogo, alguém que trabalha com animais na natureza e trabalha em colaboração com outras pessoas que sim, que são cientistas de dados. Por isso, podem entrar no mundo da ciência de dados sem necessariamente ter que meter as mãos na massa, na análise de algoritmos e por aí fora, e aí é que entra aquilo que foi acabado de referir agora, de ter o conhecimento teórico e o conhecimento daquilo que vai ser a aplicação e a necessidade da ciência de dados. Ok, muito obrigada.